Dia 193, Josué, capítulo 16. Os sorteios das terras distribuídas aos descendentes de José por grupo de famílias estendia-se desde o rio Jordão, em Jericó, a leste das águas de Jericó, atravessando o deserto e a região montanhosa até Betel. Depois, seguia de Betel a Luz, depois a Atorate, no território dos Arquitas, descendo rumo oeste até a fronteira de Jaflete, até a fronteira de Beté-Oron, baixa, indo depois até Gezer, terminando no mar. Assim, os filhos de José, Manassés e Efraim receberam a sua herança. Este território de Efraim, de acordo com os grupos de famílias. A fronteira oriental começava em Atorate-Adar, dali ia até Beté-Oron alta e seguia para o mar. A fronteira norte começava no mesmo mar, seguia a leste de Micmeta, passando depois por Taanate-Siló e Janoá a leste. Depois de Janoá, dobrava para o sul até Atarote e Naarade, encostava em Jericó e terminava no rio Jordão. Seguindo para o leste, a fronteira ia de Tapua ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Essa foi a herança da tribo de Efraim, segundo os grupos de famílias. Efraim recebeu também algumas cidades dos territórios pertencentes à meia tribo de Manassés. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e vivem até hoje no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhar como escravos. Josué capítulo 17. Os sorteios das terras distribuídas à tribo de Manassés, filho mais velho de José, foi primeiro para os grupos de família, chefiado por Maqui, filho mais velho de Manassés, pai de Gileade. Eles já tinham recebido Gileade e Bassã, a leste do Jordão, porque eram guerreiros valentes. Também foi dado o território a oeste do Jordão aos grupos de famílias chefiadas por Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Efer, todos filhos de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, tataraneto de Manassés, não tinha filhos, somente 5 filhas. Seu nome era Malá, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Estas mulheres procuraram o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os líderes de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse uma herança junto com os nossos irmãos. Assim, de acordo com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés, as 5 mulheres receberam herança entre os irmãos de seu pai. A tribo de Manassés couberam 10 quinhões de terra além do território de Gileade e Bassã, do outro lado do Jordão. Depois, as descendentes de Manassés, assim como os filhos dele, receberam herança. O território de Manassés estendia-se para o sul, desde o limite da tribo de Aser até Miquimeta, a leste de Siquém. Ainda para o sul, a fronteira ia de Miquimeta até os moradores da fonte de Entapua. O território de Tapua era de Manassés, mas a cidade de Tapua, situada na fronteira das terras de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Entapua, a fronteira de Manassés seguia a margem norte do ribeiro de Caná até o mar.
Várias cidades situadas ao sul do ribeiro pertenciam à tribo de Efraim, embora localizadas no território de Manassés. As terras ao sul pertenciam a Efraim, do lado norte a Manassés. O território de Manassés estendia-se até o mar. A fronteira norte de Manassés chegava até o limite do território de Asser e a fronteira leste com o território de Isacar. A meia-tribo de Manassés recebeu também as seguintes cidades situadas nas áreas dadas a Isacar e a Asser: Betê-Seã, Ibleã, Dor-Endor, Taanaque e Megigo, com seus respectivos povoados, bem como a região dos Três Outeiros. Mas os da família de Manassés não conseguiram expulsar os moradores deste lugar, pois os cananeus teimavam em não sair. Mais tarde, quando os israelitas ficaram mais fortes, obrigaram os cananeus a trabalhar como escravos, sem, porém, expulsar de lá. Então, as tribos de José, Efraim, Manassés procuraram Josué e perguntaram: por que você nos deu apenas uma pequena parte do território repartido? Veja como o Senhor Deus abençoou e fez crescer a nossa tribo. Josué respondeu: se a região montanhosa de Efraim não é o suficiente, e se vocês acham que dão conta, podem derrubar as matas e limpar o terreno para vocês do território dos ferezeus e dos rafins. As tribos de Josué responderam: a região montanhosa não é o suficiente para nós, e os cananeus que ocupam o vale de Betê-Seã e o vale de Jezreel possuem carros de ferro e são mais fortes do que nós. Mas Josué respondeu à tribo de José, a Efraim e a Manassés: vocês formam uma tribo grande e forte. Vocês não terão apenas uma pequena parte. Certamente poderão derrubar a mata e viver lá. Tenho certeza de que vão ser capazes de expulsar mais tarde os cananeus dos vales, por mais fortes que sejam e por mais carros de ferros que eles tenham. Salmos 148. Louvem o Senhor nos mais altos céus. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem o Senhor os seus exércitos celestes. Louvem o Senhor o sol e a lua, louvem o Senhor todas as estrelas brilhantes. Louvem o Senhor os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele mandou e todos eles foram criados. Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares e ali permanecerão para sempre. As leis que o Senhor determinou para o universo jamais serão mudadas. Louve o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do mar. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e neblina, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor os montes e as colinas, as árvores que dão fruto e os grandes cedros, as árvores que dão fruto, todos os animais selvagens e o gado. Louvem o Senhor, os animais que se arrastam e aves, reis da terra de todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos, moços e moças, velhos e crianças,
Que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Ele é o Rei poderoso que está acima da terra e dos céus. Ele transforma seu povo numa nação forte e respeitada, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, que ele escolheu e a quem ele tanto ama. Aleluia. Jeremias capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os ossos dos reis e príncipes de Judá, dos sacerdotes, dos profetas e dos moradores de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos. Esses ossos serão espalhados pelo chão, diante do sol, da lua e das estrelas, a quem os israelitas adoraram como seus deuses. Os ossos não serão recolhidos nem enterrados de novo. Eles permanecerão espalhados sobre a terra e servirão de esterco. Os que escaparem com vida da destruição de Judá preferirão a morte à vida, nos lugares por onde eu os espalhar, diz o Senhor Todo-Poderoso. Anuncie ao povo, assim diz o Senhor, quando uma pessoa cai, logo se levanta. Quando alguém entra por um caminho errado e descobre o erro, volto para o caminho certo. Mas este povo é teimoso, desviou-se de mim e não para de se afastar. Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegaram-se ao engano e não pensam em voltar. Eu escutei suas conversas, prestei atenção no que fazem. Ninguém fala a verdade, ninguém se arrepende de sua maldade, ninguém para e diz, o que foi que eu fiz? Todos se orgulham, seu caminho de pecado, sem desviar os olhos, como o cavalo correndo em direção à batalha. Até a cegonha, a rola, a andorinha e o tordo sabem exatamente quando devem voar para outras terras por causa do inverno. Também sabem a época de voltar, mas o meu povo não respeita as leis do Senhor. Por que então vocês insistem em dizer isso não é verdade? Nós conhecemos e obedecemos perfeitamente a lei do Senhor. Seus falsos mestres torceram a lei e transformaram a verdade em mentira, ensinando coisas que eu nunca ordenei. Esses sábios cairão na desgraça, serão presos e levados para longe como escravos. Isso vai acontecer porque rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso, entreguei suas esposas a outros homens e darei suas terras a outros proprietários. Farei isso porque todos eles, do mais humilde ao mais poderoso, são gananciosos. Para conseguir dinheiro, todos usam a mentira e o engano, inclusive os sacerdotes e os profetas. Eles dão ao meu povo remédios inúteis, tentando curar feridas profundas. Paz, paz, eles dizem quando a guerra se aproxima rapidamente. O meu povo nunca sentiu vergonha por adorar ídolos, nem mesmo ficou coroado. Eles serão encontrados entre os mortos na batalha. Tropeçarão e cairão mortos debaixo da minha ira, diz o Senhor. Eu quis reunir a colheita deles, declara o Senhor, mas eles são como videiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as folhas estão secas. O que lhes dei a ser tomado deles? O que lhe dei será tomado deles. Então o povo dirá,
Para que vamos ficar aqui sentados, esperando a morte chegar? Vamos para as cidades protegidas por muros e morramos dentro delas, pois o Senhor, o nosso Deus, já decretou nossa destruição. Ele nos deu água envenenada para beber, porque nós temos pecado contra ele. Nós esperávamos viver em paz, mas a paz não veio. Esperávamos a chegada de um tempo de saúde e cura, mas o que chegou foi somente terror. O barulho dos seus cavalos já se ouve desde Dan. A terra treme com o reclinar da sua cavalaria. Os inimigos chegaram para devorar esta terra, os campos, as cidades e todos os seus moradores. Eu mesmo mandarei estes inimigos, e eles serão como cobras venenosas que vocês não conseguirão encantar. Eles os morderão e não haverá remédio, diz o Senhor. Ah, como é grande a minha tristeza! Há uma profunda dor no meu coração. Ouçam o choro da minha filha, do meu povo vindo de uma terra distante. O Senhor não está em Sião? Eles perguntaram. O rei de Sião não está mais lá? Porque eles acenderam a minha ira, adorando imagens feitas por homens e ídolos inúteis e outros povos. Pergunta o Senhor. A colheita terminou, acabou o verão e nós não estamos salvos. Eu choro de dor por causa da devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o desânimo se apoderou de mim. Já não existe remédio em Gileade, não há um remédio capaz de curar. Então por que meu povo não foi curado?